A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma lição de número 4, que tem por título Deus é Triuno. O nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz: desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. E é exatamente isso que vamos verificar hoje. Esta verdade que permeia desde o Antigo até o Novo Testamento. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 3, do versículo 15 ao 17, e Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Em Mateus capítulo 3, neste contexto, Jesus está sendo batizado por João Batista e acontece aqui a participação das três pessoas da divindade. O próprio Jesus sendo batizado, o Espírito de Deus descendo como uma pomba e uma voz dos céus, que é a voz do Pai, porque a voz diz: Este é o meu Filho amado, referindo-se a Jesus. Ou seja, Jesus, o Filho, o Espírito e o Pai estão presentes no contexto do batismo de Jesus. E como já mencionamos, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, é o contexto da conhecida grande comissão, onde Jesus ordena os seus discípulos a pregar o Evangelho e batizar os discípulos que eles iriam fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome das três pessoas da divindade. A nossa introdução vai dizer: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica. Este recurso, então, de formular uma teologia vem conforme a necessidade de combater uma heresia que negava a Trindade. Então, a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Ou seja, a palavra Trindade não se faz presente nos textos bíblicos, porém, o seu conceito é bíblico, e é isso que vamos verificar. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras também dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Nós subscrevemos todo o Antigo Testamento, que na verdade é a Tanakh dos judeus. Para nós é o Antigo Testamento. E no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz que há um só Deus. O texto diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, o único Deus que está descrito em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Pois nós vemos isso em Marcos, capítulo 12, versículos 29 ao 32, que é o contexto onde Jesus responde a um dos escribas acerca do primeiro de todos os mandamentos. E ele pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus vai responder justamente o texto que hoje temos como Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. No versículo 34, Jesus vê que ele havia respondido sabiamente e disse: não está longe do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é o reino que Jesus veio pregar, veio anunciar. E neste reino há uma verdade, que há um só Deus. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. Podemos verificar isso na seguinte tabela: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós temos também o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 2, em que a divindade é atribuída ao Pai, quando Paulo aos Filipenses, na sua saudação, escreve: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Da parte de Deus, nosso Pai. Ou seja, neste versículo ele distingue Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, o Pai é chamado Deus.
Também em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 11, o texto diz: "E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Então, o Pai também aqui é chamado Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz: "Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino." Mas do Filho diz o quê? Ó Deus, ou seja, o Filho é Deus. Sobre a divindade do Filho será melhor trabalhada na próxima lição. Mas o Espírito Santo também é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 vai dizer: "Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade?" Versículo 4: "Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus." Então Pedro usa intercambiavelmente o termo Espírito Santo e o termo Deus. Ou seja, ele mentiu ao Espírito Santo no versículo 3. E ele mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Além de cada uma das três pessoas é chamada Deus, também cada uma das três pessoas é chamada Senhor. E essa palavra Senhor, ela não é apenas no sentido do Adonai, daquele a quem servimos, mas também do nome de Deus, que foi traduzida para Senhor com uma pequena diferença que nós veremos agora. Mas ela se aplica à pessoa do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Em Salmos 110, o texto diz: "Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés." Aqui aparece a palavra Senhor duas vezes, mas você percebe a diferença? Senhor, todas as letras estão maiúsculas. E esse Senhor aqui, apenas a primeira é maiúscula e as demais minúsculas. Quais são as diferenças? É simples. Essa palavra no texto original é o nome de Deus, nome próprio. YHWH no nosso português, o tetragrama. E aqui, esse Senhor é a palavra Adonai, Senhor, como a gente mencionou, o Senhor que a gente serve, o Senhor majestoso, ok? Então esse Senhor aqui é o nome de Deus atribuído ao Pai, e esse Senhor atribuído ao Filho. O próprio Senhor Jesus faz menção deste texto em Mateus capítulo 22, versículo 44, e o apóstolo Pedro também em Atos capítulo 2, versículo 34, atribuindo este segundo Senhor a Jesus e este primeiro ao Pai. Ou seja, o nome Senhor aqui está sendo atribuído ao Pai. O nome de Deus, o nome de Yahvé, YHWH, ok? Além de o nome de Deus, o tetragrama, ser atribuído à pessoa do Pai, também é atribuída à pessoa do Filho, como em Isaías capítulo 40, versículo 3, do texto conhecido: "Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, caminho de Yahvé, endireitai no ermo vereda a nosso Deus." E em Mateus capítulo 3, versículo 3, diz: "Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." Ou seja, aquele Senhor, o caminho do Senhor, é o nome de Deus, lá em Isaías 40, versículo 3. E João Batista está preparando o caminho para quem? Para o Senhor Jesus. Ou seja, essa profecia se cumpre em Cristo. O caminho do Senhor, o caminho de Jeová, de Deus, do nome de Deus, está sendo atribuído à pessoa do Filho também. E apesar de haver poucas ocorrências quanto ao nome de Deus aplicado à pessoa do Espírito Santo, nós temos o texto de Ezequiel capítulo 8, versículos 1 e versículo 3, que o nome aqui de Deus, ok,
está escrito assim, ó, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. No versículo 3, e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou sobre a terra e o céu. Está acontecendo aqui o mesmo que ocorre em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, quando Pedro diz que Ananias mentiu a Deus, mas também ele alterna o alvo da mentira de Ananias também para o Espírito Santo. O versículo 3 ele fala que ele mentiu ao Espírito Santo, no versículo 4 ele diz que ele mentiu a Deus. É a mesma coisa que está acontecendo aqui em Ezequiel. No versículo 1 diz que a mão de Jeová, que é o tetragrama. E no versículo 3 diz que a mão do Espírito, ou seja, o nome Senhor, o nome Jeová ou Yahvé, o nome próprio de Deus está sendo aplicado à pessoa do Espírito Santo. Mas de forma alguma isso contradiz a Trindade. O monoteísmo bíblico não contradiz a doutrina da Trindade. O monoteísmo significa a adoração a um só Deus. Ou seja, os judeus e os cristãos são monoteístas. E o fato do cristão ser monoteísta não significa que há contradição na doutrina da Trindade, porque não são três deuses. Porque no texto que lemos de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ali o texto que diz, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, a palavra único ali é esse Echad ou Errad, né? Mas eu vou usar a expressão mais simples, mais básica, quando nós lemos em português. Essa palavra significa único, mas é único no sentido de unidade composta. É como se fosse uma coisa só que ela é composta por duas ou mais. No caso, essa palavra aparece também em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Adão diz, e deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse termo aqui é a palavra Errad, ou Echad. Significa união composta, unidade composta. Ou seja, dois numa só carne. O homem e a mulher serão uma só carne. Errad, unidade composta. Essa palavra aparece em Deuteronômio capítulo 6, dizendo que Deus é único. Só que não é único em unidade absoluta, em unidade composta, ou seja, mais do que um elemento. Ok? É uma unidade composta por três, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa evidência aparece também no Antigo Testamento. Ou seja, essa doutrina está implícita, não está tão clara quanto no Novo Testamento, mas podemos ver pistas acerca da Trindade no Antigo Testamento, onde há declarações que indicam pluralidade na unidade de Deus, conforme, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, em que Deus diz, façamos. Ele poderia dizer, farei o homem à nossa imagem, ou melhor, farei o homem à minha imagem, mas ele não fala assim, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, essa pluralidade está sendo evidenciada no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22, ocorre a mesma coisa. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ele não fala, eis que o homem é como eu, mas um de nós, referindo-se à pluralidade na unidade. Em Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7, o texto diz, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Ele não fala, descerei e confundirei, mas ele usa o plural. Pluralidade na unidade. Nunca esquecendo que há um único Deus. Porém, essa unidade é uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. Se no Antigo Testamento há pistas, há evidências da Trindade, o que dizer do Novo Testamento? O Novo Testamento revela a Trindade com muito mais clareza e muito mais facilidade. Como, por exemplo, na grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é o nosso textuário, Jesus usa ali, na fórmula batismal, que os discípulos deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos também a Trindade na distribuição dos dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, onde o texto diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Aqui o Senhor é em referência a Jesus Cristo, porque Paulo usa geralmente o termo Senhor para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar aqui, já no contexto imediato, que Jesus é o Senhor. Então ele usa muito o termo Senhor para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Referência à pessoa do Pai. Além da presença da Trindade na distribuição dos dons espirituais, também vemos na bênção apostólica, que também é conhecida como uma bênção
trinitária de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Texto esse que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Senhor aplicado à pessoa de Jesus Cristo, e o amor de Deus, em referência clara ao Pai, e a comunhão do Espírito Santo, ou seja, a Trindade, as três pessoas da Trindade, na bênção apostólica. Além disso, a unidade da Igreja também é sustentada pela Trindade, pelas três pessoas da divindade. O versículo 4 diz: há um só corpo e um só Espírito, menção ao Espírito Santo. Depois ele fala: um só Senhor, como a gente disse anteriormente. Senhor, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. E um só Deus e Pai de todos. Ou seja, quando ele fala Senhor, geralmente ele se refere ao Senhor Jesus. E quando ele fala Deus, ele se refere à pessoa do Pai. Mas é claro que, como vimos anteriormente, o Espírito, o Senhor Jesus e o Pai é Deus, ok? Ou seja, na unidade da Igreja, o Espírito, o Senhor Jesus e Deus Pai estão presentes. Mas a Trindade também está presente na obra da salvação. Veja a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Deus Pai, Espírito e Jesus Cristo, as três pessoas da Trindade. Ou seja, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Aqui o comentarista faz referência a Filipenses capítulo 3, versículo 3, mas eu sugiro também uma leitura, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, que diz: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Logos, e o Espírito Santo. E estes três são um.